Oh, glória a Jesus. Saiu da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentir a presença de Deus, né, irmão? Deus, Ele é fiel. A palavra dele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E Ele está entre nós. Glória a Jesus. Ele está aqui. E eu tenho certeza, eu tenho convicção que não sairemos daqui da mesma maneira que entramos, não é? Porque Ele é galardoador de todo aquele que o busca. Glória. Amém? Quem veio buscar ao Senhor dá glória. Louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos ministrar aqui, vamos compartilhar com vocês aqui uma breve meditação da palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3, um versículo bastante conhecido, versículo de número 20. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 3, versículo de número 20. Quem achou, diga amém. Glória a Jesus. Nessa noite também está acontecendo culto na Igreja Batista Logos, também Ministério Resgate, ali nos Torrões. Lá hoje é o culto da vitória, né, o culto da unção, né, está lá com o pastor Daniel Luiz também nessa noite. Amém? Glória a Jesus. Ontem foi o culto na Mangueira e também em Jaboatão, em Newton Carneiro, né? E amanhã o culto será em Newton Carneiro, o culto da vitória lá, amém? E também na Mangueira, o culto da vitória na Mangueira. Sábado estaremos em Acaú, amém? Em Acaú vai ser o culto de ação de graça também, amém? Pela quitação do templo de Acaú, né? Quitação do templo de Acaú, bênção, né? Então lá não se pagará mais aluguel, o templo lá agora é próprio para a glória de Deus, amém? Em Acaú. E também culto de ação de graça pela quitação do templo e também o culto de passagem, onde estaremos passando o pastoreio da Igreja Batista Renovada Resgate em Acaú, Pitbull, Paraíba, para o pastor Jussalan Veras, amém? Então, vai ser também o culto de passagem, tá bom? Onde vamos estar dando posse lá, o pastoreio da igreja, ao pastor Jussalan, né? Estará lá o pastor Daniel, eu e alguns mais irmãos que a gente puder levar, né? O diácono Edmilson já confirmou, vai comigo, glória. Vai também, né? Amém. Tem vaga no carro. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Quem achou, diga amém. Efésios 3, 20. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, graças te damos por essa leitura. Ó Deus, que tu possa falar, continuar falando com a tua igreja. Vindo de encontro às nossas necessidades, ministrar os nossos corações. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Que tu possa, Senhor, renovar, gerar fé nessa noite. E que através da fé, os teus filhos possam, Senhor, receber o milagre.
alcançar as promessas, viverem as bênçãos, aleluia, que tu tem preparado para cada um de nós. Seja isso para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém. Aleluia. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos em pedir. Aleluia. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é o Deus dos impossíveis. Aquilo que ao homem parece ser ou é ao homem impossível, para ele é possível. Glória a Jesus. Ele é poderoso para realizar, para fazer mais e mais e mais, infinitamente mais do que tu pede, do que tu pensa em pedir. Aleluia. E olha que pensar, imaginar, podemos ter uma imaginação fértil, né? Eu já ouvi isso uma vez. Você tem uma imaginação muito fértil, mas o meu Deus, o teu Deus é grande, é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos em pedir. Ele diz em sua palavra que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Aleluia. Em outro lugar ele diz: a minha mão estendida está, quem pois a fará voltar atrás? Aleluia. Em um lugar ele diz que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa agir, para que não possa operar, para que não possa salvar. Em outro lugar ele diz que suas mãos estendidas estão, quem pois a fará voltar atrás? O que ele determinou está determinado, o que ele prometeu ele vai cumprir. Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Diga para o teu irmão: ele está velando pela palavra dele. Ele está velando para cumprir promessa dele na tua vida. Aleluia. As coisas podem estar difíceis aos teus olhos, impossível aos teus olhos, mas para ele nada é impossível. Para ele nada é impossível. Aleluia. Glória. Lembro-me, aleluia, de quando o povo, aleluia, começou a murmurar no deserto. E murmurando pecava gravemente. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o povo dizia lá para Moisés: Moisés, nós queremos carne, Moisés. E o povo ingrato, o povo disse: estamos cansados de comer esse pão vil. Irmão, o maná que descia do céu, descia pão do céu. Deus fazia chover pão do céu para alimentar o povo no deserto. Diz as Sagradas Escrituras que o pão tinha sabor de mel, tinha gosto de mel, era pão doce. Pão do céu. Mas o povo, em um determinado momento, lembrando-se lá do Egito, dizia: não, mas lá a gente comia carne também, não era só pão, não. E eles eram escravos, maltratados, viu?
e disseram: Moisés, nós queremos carne. Moisés foi orar ao Senhor, irmãos, e Deus disse: Moisés, eu darei carne para o povo. O povo não quer carne? Eu darei carne para o povo. O povo vai comer carne. E Moisés disse ao Senhor: Senhor, de onde tu vai tirar carne para todo esse povo? Era uma nação, eram milhares de pessoas no deserto. E Moisés disse: de onde tu vai tirar carne para alimentar esse povo, Senhor? A gente está no meio do nada, aqui só tem areia. E Deus responde a Moisés: Moisés, e por um acaso se encurtou a minha mão? Por um acaso se encurtou a minha mão, para que eu não possa operar? Volte e diga a eles que eu ouvi e que eu darei carne para eles. Eles vão comer carne todos os dias, durante um mês inteiro eu vou dar carne para eles, no deserto. E diz que de repente começou a soprar um vento oriental, um vento ia soprando, e daqui a pouco eles olharam para o céu e viam que parecia ser nuvens se aproximando, sendo trazidas pelo aquele vento oriental que soprava. Só que não eram nuvens, eram bandos de codornizes, bandos e mais bandos, milhares e milhares de aves vinham voando pelos céus e caíam no arraial de Israel. Caíam assim no chão e eles pegavam as codornizes. Aleluia. E assim Deus no deserto alimentou o povo. Moisés fez uma pergunta: Senhor, de onde tu vai tirar? E esse é o nosso problema. Muitas vezes temos a síndrome de Moisés nesse caso específico. Deste caso específico. Queremos compreender, queremos entender como Deus vai fazer. Não se preocupe não. O especialista em fazer milagre é Ele. O doutorado, o mestrado em fazer maravilhas, em operar maravilhas é Ele. Ao que crê, compete apenas receber pela fé. Receba pela fé. Porque às vezes nossa mente quer entrar em parafuso. Como é que vai ser? Não tem como. E você parece que vai endoidar. E a ansiedade, a inquietação, muitas vezes parece retardar o agir de Deus nas nossas vidas. A palavra dele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Irmãos, eu estou jubiloso e alegre em Deus pelo que Deus está fazendo esse ano. Um ano difícil, nós sabemos, para todos, mas um ano em que Deus está operando tremendamente. Nunca pensaríamos que na pandemia estaremos construindo uma igreja. Nunca imaginaríamos que depois de 4 meses com a igreja fechada, a gente ia começar a levantar um templo. É o que está acontecendo em Jaboatão. Só o Senhor faz isso. A Bíblia diz: só o Senhor opera maravilhas. E como disse o salmista, isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. É incrível. Ele não mudou.
Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele continua do nada fazendo tudo. Diga para o seu irmão, do nada Ele fará tudo. Do nada Ele fará tudo. Ele faz tudo do nada. Adore a Ele somente, adore a Ele somente. Adore, 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 adore. Adore a Ele, confia nele, espera nele. Vale a pena esperar nele, vale a pena confiar nele. Lança sobre Ele, aleluia, a tua ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Eu lembro que quando determinamos o fechamento da igreja, eu dizia: Jesus, como é que vai ser isso agora, meu Deus da glória? Como é que vai ser isso? Eu dizia: Jesus, estamos na tua mão. Estamos na tua mão. Não tem lugar melhor para estar nas mãos de Jesus. Fica nas mãos de Jesus. Fica nas mãos de Jesus. Continua dependendo dele. Diga para ele: Senhor, eu sou dependente de ti. Porque foi ele que disse: olhai as aves dos céus, olhai os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E não tem o Pai mais cuidado de vós? Não valeis vós muito mais do que as aves dos céus, do que o lírio dos campos? Quem crê nessa palavra de Jesus? Diga para o seu irmão: foi Jesus quem disse isso. O teu Senhor, o teu Salvador. Aleluia! O amor de Deus encarnado para a minha e para a tua vida. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que no Salmo 139, aleluia, a palavra diz que antes mesmo da palavra me sair a boca, Ele conhece tudo. E antes da palavra lhe sair a boca, Paulo diz: Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer muito mais além. Você está pedindo algo a Deus? Eu quero dizer para você, dentro dessa palavra, que Deus vai te surpreender. Porque Ele faz mais além. Ele faz mais além do que aquilo que pedimos ou pensamos em pedir. Você crê? Aleluia. Você acha que Deus está demorando? Não, Ele está caprichando. Aleluia, Ele está caprichando, porque Ele faz muito mais além. Continue pedindo. Foi Ele quem nos exortou a pedir. Foi Ele que diz: pedi, pedi, e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-lhe-á a porta. Ei, a porta vai se abrir, a porta vai se abrir, a porta vai se abrir. Continua batendo, continua batendo, continua batendo. Batei e abre-se-lhe-á a porta. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa parte é pedir, a nossa parte é crer, como um filho dependente do Pai, que pede algo ao Pai, e a parte dele é prover. A parte dele é prover. Ele é Pai. Ei, teu Deus é Pai, e Ele proverá. Aleluia. Diga para o teu irmão: alguém não entendeu? Diga para o teu irmão: Deus proverá. Ele está provendo. Ele está provendo. Ele está provendo. Então contemple pela fé. Se você crê que Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos em pedir, pensamento, imaginação. Ei, contemple pela fé.
Visualize pela fé. Pode orar de olhos fechados. Contempla de olhos fechados. Contempla pela fé. Eita Deus da glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Contemple pela fé. Ele está aqui. Glória. Analisando ainda o contexto do texto, nós vamos ver Paulo se referir a questões espirituais. Tudo o que foi dito aqui, nós temos exemplos materiais de operação divina no meio da dificuldade. Amém? Deus é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Ele é Deus dos céus, Ele é Deus dos montes e Ele é Deus dos vales. Aleluia. É Deus no deserto, é Deus nas águas. Ele é Deus. Ele é Deus. E falando de coisas espirituais, antecedendo alguns versículos antes do que lemos, a partir do verso 14, Paulo diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. A oração de Paulo era para que a igreja fosse fortalecida. Para que a igreja fosse fortalecida não no homem, para que a igreja fosse fortalecida não em palavras, mas para que a igreja fosse fortalecida no poder de Deus. Paulo, ele dizia que o evangelho não consiste apenas em palavras, mas em poder, em manifestação de poder. As palavras do Senhor, a palavra de Deus, manifestam o poder de Deus. Elas não voltam para o Senhor vazia. Antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para o que foi enviada ao meu e ao teu coração. Jesus, em determinada ocasião, disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Eu quero lhe dizer que a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. A palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. A palavra de Deus vai se cumprir na tua casa. A palavra de Deus vai se cumprir na tua família. A palavra de Deus vai se cumprir na vida dos teus filhos. A palavra de Deus vai se cumprir. Aleluia. Em você. E Paulo, aleluia, orava para que a igreja fosse fortalecida. Aleluia, em poder no homem interior. No homem interior. Lá aos Romanos ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a poderosa, eu tô parafraseando, a poderosa palavra de Deus. Amém, irmãos? A minha palavra não opera nada, mas a palavra de Deus faz milagre na minha e na tua vida. Faz milagre. Aleluia. E ele dizia: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé,
estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aleluia, porque Ele te ama, Ele tem cuidado de você, porque Ele te ama, Ele tem te guardado, aleluia, do mal, porque Ele te ama, Ele tem sustentado a tua vida, aleluia, o amor que excede a todo o entendimento. E com base, olha, nesse amor, é que você pode ter confiança e ousadia para penetrar no Santo dos Santos e falar com Ele. Aleluia. Vai falando com Ele, vai conversando com Ele, vai orando. Continua orando. Quando nós conversamos com Ele, quando falamos com Ele, manifestamos comunhão, intimidade, aleluia, e traz a presença dEle ainda mais para nós, aleluia, porque as tuas palavras, as tuas orações são ouvidas, as tuas lágrimas são contempladas, até o teu silêncio é ouvido por Deus. Deus ouve até mesmo o silêncio do crente, quando ele não tem palavras. Tem um hino famoso, antigo, que diz que gemidos sem palavras, né? Ele pode ouvir. Ele pode ouvir. E Paulo aqui, ele então encoraja a igreja, dizendo: ora, Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Não é, irmãos? Aleluia. Estamos contemplando essas maravilhas de Deus. Deus está trabalhando ao nosso favor. Diga para o teu irmão: Deus está trabalhando ao nosso favor. Diga: Deus está trabalhando ao teu favor e ao meu favor também. Ele está fazendo. Então não deixe os teus olhos humanos te enganar. Não deixe. Porque muitas vezes o que o inimigo tenta é te entristecer. Tenta fazer com que você tire ou retire o teu olhar de Jesus e venha olhar para o vento, e venha olhar para as águas, para as ondas do mar, como aconteceu com Pedro. Senhor, se és tu, que eu vá até ti. Aí o Senhor disse: vem. E ele desceu do barco e também andou sobre as águas. Ele estava indo ao encontro de Jesus, andando também sobre as águas, como Cristo andou. Só que por alguns instantes ele foi olhar para o lado. Era noite, estava escuro, mas ele estava andando sobre as águas. Mas era noite, estava escuro, ele estava andando sobre as águas na noite escura. Mas quando ele foi olhar para a noite escura, contemplou o vento forte soprando, contemplou as águas agitadas do mar e começou a afundar, né? Aleluia. Não tire
os teus olhos daquele que pode fazer mais do que você pede e mais do que você pensa, né? Por isso a palavra de Deus diz: olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Olhe só para Jesus. Eita, é forte, entrega aí, me ajuda. Diga: olhe só para Jesus. O inimigo pode querer desviar a tua atenção, né, irmão? Mas olhe só para Jesus. Lá no Rio de Janeiro, estava acontecendo, tempos atrás, ainda acontece, mas acontece menos hoje, mas teve um tempo que estava acontecendo muito, que estavam usando uma estratégia, e tinha muita gente caindo na estratégia que estava sendo usada, uma estratégia velha e antiga. Aí o camarada, a quadrilha ia assaltar o banco ali. Um exemplo. A quadrilha ia assaltar o banco em Afogados, um exemplo. Mas aí eles explodiam uma bomba lá em Casa Amarela. Aí a polícia corria todo dia para Casa Amarela e eles estavam assaltando o banco em Afogado, para despistar. Entende? E tem um nome que se dá isso, eu estou esquecido, a esse tipo de ação e de estratégia. Amém? Só que o inimigo, olha só, o inimigo sabe que você está focado, está olhando para Jesus, e sabe que se você não tirar os olhos de Jesus, você vai alcançar a promessa, você vai receber a bênção. Aí ele estoura uma bomba ali ou aqui, para tentar desviar a tua atenção, os teus olhos. Ei, é forte, viu? Você está descendo agora. Mantenha o foco. Eita Jesus, está descendo quentinha do céu. Mantenha o foco, seja determinado e perseverante em seguir e em fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Não deixa que nada te desvie do teu alvo. E o nosso alvo é Ele, viu? Olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque Ele vai fazer mais. Ele vai fazer mais além do que pede ou do que tem pensado em pedir. Para encerrar, que a hora bateu ali, tá certo esse relógio, tá? Então, para encerrar, eu lembrei aqui de Salomão, que pediu sabedoria, e Deus disse: rapaz, tu podia ter me pedido riquezas, glórias, longevidade de vida, honra, mas tu me pediste sabedoria. Não só te darei a sabedoria que tu me pede, mas te darei também tudo aquilo que tu podia ter me pedido e não pediu. Olha aí, olha o exemplo de que Ele faz muito mais além. O exemplo de que Ele realiza muito mais além do que pedimos ou pensamos em pedir. Então saia dessa noite aqui de posse de que não apenas Deus vai fazer, não apenas Ele vai realizar, Ele vai fazer, Ele vai cumprir a promessa, Ele vai cumprir com a sua palavra, mas Ele vai fazer muito além do que você imagina, do que você tem pedido. Sabe por quê? Porque Ele é grande, porque o teu Deus é grande, e porque o amor dEle para comigo e para contigo excede todo o nosso entendimento. Ele é aquele que maravilha. Eu quero profetizar que por esses dias você vai ficar maravilhado na presença do Senhor. Aleluia, você vai ficar maravilhado, você vai se maravilhar na presença do Senhor, pelo que Ele vai fazer na tua vida. Que Deus continue nos abençoando. Fiquemos de pé, agradecemos a Deus.
Oh, aleluia. Pai Santo, Pai querido, Deus da glória, graças te damos por essa noite bendita na tua presença, por esse culto de círculo de oração, por essa palavra, Senhor, que desceu, aleluia, da tua parte para conosco. Eu tomo posse, eu creio, eu recebo também, aleluia. Que teus filhos possam se fortalecer no eu interior, na fé, na confiança, e que eles possam se alegrar na tua presença e contemplar a tua fidelidade, o teu amor, as tuas bênçãos, viverem as vitórias, aleluia, que eles necessitam viver, Senhor. Em nome de Jesus, continua abençoando o teu povo, abençoando a tua igreja, e como em paz trouxeste cada um à tua casa, que em perfeita paz cada um possa tornar o seu lar. Que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus o nosso Senhor, e as ricas e doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor. A igreja diga amém. Saúde o teu irmão com a paz do Senhor.